Então, Salmo 65 e não 56, como falamos aí anteriormente. Diz assim: os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanho, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Então, aí explicando o que acontece durante as estações. É o Salmo de número 65 e o versículo de 8 a 13 que nós estamos falando. Mas eu quero chamar a sua atenção para este versículo aqui, olha. Tu a enriqueces copiosamente. Lembra de eu falar que quando relampeja e troveja, o Senhor libera nutrientes no ar para fazer germinar a semente? A ele confirmando aqui, ó. Tu a enriquece o solo, com os ribeiros de Deus, que são abundantes de água. Ele prepara o cereal para nós. Então, o que a gente vai comer lá na frente é plantado bem antes. Deus, ele não faz nada de última hora, toque de caixa, na pressa, na correria. Não, ele é um Deus que planeja, né? Por isso que ele ensina a gente a planejar a nossa vida, porque ele planeja. Então, o que a gente vai comer lá na frente, ele já está preparando hoje, né? Usando o agricultor, porque até o rei se serve da terra. Então, o trabalho do agricultor, ele é muito valioso e precisa ser muito respeitado e valorizado, porque se o agricultor não plantar, nem o rei come. Até o rei se serve do campo, independente da hierarquia, de qual lugar ele ocupa na sociedade, ele precisa do agricultor, né? Isso é muito maravilhoso. E o Senhor diz assim, que os ribeiros de Deus são abundantes de água, para preparar o cereal, porque para isso ele dispõe, ou seja, ele disponibiliza água pura, tratada, sem cloro, sem nada, para regar a terra com a chuva. Que tamanho que é essa mão que segura esse regador? Que rega todas essas colheitas de soja, milhões de hectares que são plantados no Brasil. Que mão é essa que segura esse regador e faz chover na dosagem certa? Então, o agricultor, ele tinha que ser o primeiro dizimista, porque ele é muito abençoado com a chuva. O Senhor dispõe para ele ribeiros de água na medida certa, né? Olha aqui para vocês verem que perfeição que é essa palavra. Regando-lhe os sulcos, ou seja, ele abre, né, as leiras, né, as leivas, ou leira, como quiser, aplanando. Quando a chuva cai, ele ajeita a semente, né? A chuva cai mansinha. Ele fala aqui que com chuviscos ele amolece a terra. Ele não cai aquela chuva forte, pesada, para arrebentar com tudo. Ele é zeloso, ele é cuidadoso. Ele manda gotículas, chuvinha fininha para amolecer a terra, para não lavar a semente, para aplanar a leiva, para regar, para dar o cereal. Olhe para você ver a perfeição desse texto. Se não é maravilhoso estudar a palavra de Deus, se a gente não se rende à grandeza desse Senhor, como não render? Como não submeter a um Deus tão poderoso, tão perfeito, tão santo? Isso é uma amostrinha grátis que ele está nos dando, porque se a gente for aprofundar mesmo com quem entende do assunto, né? Que é quem estudou agronomia, que sabe tudo, né? A gente passaria a vida inteira sem nunca chegar ao fim, não é verdade? Eu vejo um programa na televisão
que ele chama Mundo Azul. E um dia eu fiquei assim maravilhada. Eu vi seres que eu nunca tinha visto. Quando a gente for falar acerca disso, a gente vai poder falar um pouquinho. Eu vi seres assim que eu nunca imaginei que existia. Já no final da minha vida, né? Que agora para a mocidade eu não volto mais. É daqui da terceira idade para frente, não é verdade? Então, é assim, muito maravilhoso a gente ver a palavra de Deus, como que esse Deus ele é tão zeloso. Ele não manda uma chuva torrencial, ele manda chuvisco para amolecer a terra, né? E abençoar a produção, coroando o ano com bondade. E as pegadas, ou seja, por onde ele passa, tem fartura, né? Até as pastagens do deserto. E nós nos alegramos com toda essa fartura nas nossas mesas. Ele disse: os campos se cobrem de rebanho, então tem leite abundante, tem carne na nossa mesa, não é verdade? Os vales se vestem de espigas, então ele está ensinando que o milho se planta nos vales, não é verdade? E exultam de alegria e cantam. Então as árvorezinhas cantam, né? A palavra de Deus diz em Isaías que as árvores batem palma para ele, reverenciam ele, né? A grandeza e a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Por que as árvores batem palma? Por que elas ficam tão felizes, né? Por que as hastes de milho exultam de alegria? Porque elas reconhecem que elas nasceram, cresceram, estão produzindo por causa da majestade do Senhor. Elas entendem isso. A Bíblia fala que as estrelas dançam e cantam para ele. Não é lindo? E a gente vai ficar na igreja com a boca fechada? A gente vai ficar em casa calado e usando a nossa boca para reclamar e murmurar? Por que a gente vai fazer isso, né? Com ele, dando satisfação para o inimigo, não é verdade? Então, se as árvores no campo, né, baterão palma, é mesmo? É assim que acontece. Vamos achar isso aqui? Vamos ver se isso é mesmo verdade que eu estou falando? Porque tem que estar aqui na palavra. Está escrito, Isaías, capítulo de número 55, e eu vou ler o versículo de número 12 e 13, que diz assim, ó: saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas, não é uma nem duas, todas, as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Isaías, capítulo de número 55, versículo 12 e 13. Eu quero contar para vocês uma experiência muito fantástica que eu tive com isso. Eu estava no monte com algumas irmãs e a gente estava ali e de repente eu falei com elas assim: vamos fazer silêncio que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, feche os seus olhos e vamos aguardar o que o Senhor vai falar. E todas nós ali paradinhas, de mãos dadas, nós ficamos parados com os olhos fechados, era uma manhã, a gente estava no monte e de repente nós começamos a escutar barulho de palmas, batia palma. A gente olhou em volta, não tinha nada. Quando eu abri os meus olhos e olhei para cima, 2 folhinhas na ponta de um galho, batendo palma. Elas batiam palma para o Senhor estava ali, elas estavam glorificando Ele. Por isso que diz, as árvores do campo baterão palma. É lindo vê-las baterem palma. Pastora, elas batem palma, elas cantam de alegria para o Senhor. Elas exultam, elas reconhecem a glória de Deus. Elas reconhecem que elas só estão ali e elas florescem, estão vivas, porque Ele, o Senhor, dono do tempo, Pai da eternidade, deu elas a oportunidade de viver, crescer, então elas têm que reverenciar e aplaudir. E não só elas, né? Mas os montes romperão em cânticos.
Então, você vê aqueles montes assim, quando você passa no sul, né? Você vê aqueles outeiros, que é aquele monte que não é muito alto nem muito baixo. Você vê ele assim, cobertinho de trigo. É lindo o vento batendo naquele trigo. Quando ele amadurece, ele fica amarelinho, né? Completamente amarelinho. Um tempo atrás eu postei uma postagem aí no Mulheres que Choram sobre o trigo. É muito lindo você ver aquela plantação de trigo, né? Maravilhosa, se curvando diante da glória do Senhor. O joio e o trigo é bem parecido. Eles crescem junto. A diferença é que o trigo ele tem o grãozinho cheio e o joio é vazio. E a outra diferença que o joio tem do trigo é que o trigo, ele com o vento, quando ele amadurece, ele fica amarelinho, né? E ele se curva. E o joio, ele fica preto, ele fica escuro e ele não se dobra. Essa é a diferença do joio para o trigo. Então, se você é trigo, se você produz para Deus, você produz porque você se curva, né? O vento vem, você se curva, você se prostra, né? Você se rende, você é cheio para dar alimento a outros, para alimentar os famintos, as multidões que esperam pela palavra do Senhor. Essa é a diferença, uma pequena diferença do joio para o trigo. Deve ser muitas, né? Mas eu não sei todas elas. Pelo menos agora eu não sei. Então, quando a gente estuda, a gente entende que essa é a diferença do joio para o trigo. É igualzinho, o crescimento é igualzinho, mas as diferenças são pequenas, mas elas existem. Maravilhoso, né? Deus abençoe.